Senta aqui um minuto. Deixa eu te contar uma coisa que quase ninguém vai te dizer e que pode mudar completamente a forma como uma mulher sente atração por você. Você já percebeu que muitos homens fazem tudo errado na hora de abraçar uma mulher? Que eles pensam que é só encostar o corpo e pronto, e que isso automaticamente vai gerar desejo. Se você acredita nisso, está completamente enganado. O abraço não é apenas um gesto físico, é uma arma psicológica silenciosa. E se você souber usar, pode fazer qualquer mulher sentir algo muito mais intenso por você. Andrea Vermont. Tudo o que você construiu até agora se perde em segundos. Vou ser muito direto. A maioria dos homens falha porque não entende a psicologia feminina. Eles abraçam sem intenção, sem energia, sem perceber que cada detalhe, desde a forma como posicionam o corpo até o momento de soltar, envia mensagens que a mulher sente antes mesmo de perceber conscientemente. E é justamente por isso que hoje vou te ensinar 5 coisas simples, mas absolutamente poderosas que você precisa fazer quando abraçar mulher para que ela sinta uma atração ainda maior por você. Isso não é teoria barata, são técnicas baseadas em como a mente feminina realmente funciona. E acredite, elas vão te colocar à frente de 90% dos homens que ela conhece. Agora presta atenção, porque aqui vem o detalhe polêmico que a maioria nunca admite. Não é sobre ser o mais bonito, rico ou engraçado da sala. Não, nada disso garante que ela vai te desejar. O que realmente importa é como você faz ela se sentir naquele momento íntimo e silencioso do abraço. Se você souber transmitir a energia certa, criar tensão sutil e deixar uma marca emocional, mesmo que pequena, você será inesquecível. E o melhor, mulheres percebem essas pequenas ações, mesmo que tentem disfarçar, e isso mexe profundamente com o desejo delas. Então, prepara-se para aprender 5 passos simples, mas extremamente estratégicos, que vão transformar completamente o seu jeito de abraçar e de se conectar com qualquer mulher. O que vou te mostrar aqui vai contra a maioria dos conselhos que você já ouviu, e é exatamente por isso que é tão eficaz. Fique comigo até o final, porque cada detalhe importa, e se você aplicar de verdade, vai perceber a diferença imediatamente. E não estou exagerando. Primeiro, o poder do primeiro toque. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já percebeu que no momento exato em que você coloca os braços ao redor dela, algo muda silenciosamente, quase que invisível, mas profundamente sentido? Esse instante é mais poderoso do que qualquer conversa, qualquer elogio ou qualquer gesto grandioso. O primeiro toque é a porta de entrada para o desejo. E se você errar aqui, tudo o que vem depois perde força. Vamos ser honestos. A maioria dos homens não entende isso. Eles acreditam que só encostar no corpo da mulher já é suficiente para gerar atração. Grande erro. O que você faz nos primeiros 2 segundos do abraço determina se ela vai se sentir segura, conectada ou até curiosa, ou se ela vai ficar indiferente ou até desconfortável. Mulheres sentem mais do que dizem. A mente feminina interpreta cada gesto antes mesmo de a consciência dela registrar o que está acontecendo. E é exatamente por isso que o toque inicial precisa ser intencional, estratégico e consciente. Primeiro ponto polêmico não é sobre força ou comprimento do abraço. Segurar uma mulher com força demais pode assustar. Tocar de maneira leve e desatenta pode parecer desinteresse. O segredo está na combinação entre firmeza e delicadeza. Você quer transmitir segurança sem parecer agressivo, proximidade sem sufocar. A energia que você emana nesse instante vai ficar registrada na memória dela. E acredite, mulheres percebem essas nuances mesmo que não admitam. Segundo ponto controverso, a direção do abraço importa. Abraços frontais em que você está de frente para ela e seus corpos se alinham, criam uma sensação de intimidade imediata. Abraços laterais ou de comprimento, como aqueles rápidos que se dão entre conhecidos, não geram desejo. Eles não criam tensão, não deixam marca emocional. Então, se você quer que ela sinta mais por você,
precisa entrar no abraço de maneira que conecte seus corpos com naturalidade e intenção, mas sem parecer invasivo. Terceiro ponto, o momento do toque é essencial. Se você hesitar, tocar de forma automática ou esperar demais, você perde o efeito. Um toque rápido, mais confiante, que acompanha o ritmo do abraço, funciona como um sinal silencioso para o cérebro dela. Você é importante para mim. Mulheres são sensíveis a essa linguagem corporal e emocional. O toque inicial é, na prática, o primeiro capítulo da história de atração que você está começando a escrever. Por fim, algo que poucos homens entendem. O primeiro toque não é apenas físico, ele é emocional e psicológico. A maneira como você posiciona as mãos, a leveza ou firmeza da pressão, até mesmo a direção do olhar enquanto abraça, envia mensagens que mexem com o desejo feminino de forma profunda e quase automática. Se você dominar essa habilidade, você estará à frente de praticamente todos os homens que ela conhece. Então aqui vai o resumo polêmico. O abraço não é apenas abraço, ele é ferramenta, estratégia e comunicação silenciosa. Se você errar os primeiros segundos, ela sente. Se você acertar, ela sente também. E vai lembrar disso mesmo sem perceber. O poder do primeiro toque é subestimado por quase todos os homens. E é justamente aí que você pode se destacar. Segundo, intensidade versus intenção. Presta atenção. A maior armadilha que um homem cai quando quer conquistar uma mulher não é a aparência, o dinheiro ou o carro. É a energia que ele transmite. E isso muitos homens nunca entendem. A intensidade de um abraço é importante, mas sem intenção, ela é inútil. Você pode ser o cara mais forte do mundo, mas se o abraço não tiver significado, ela não sente nada. Mulheres percebem a diferença entre um abraço mecânico e um abraço carregado de intenção, e isso mexe diretamente com o desejo delas. Mulheres percebem a diferença entre um abraço mecânico e um abraço carregado de intenção, e isso mexe diretamente com o desejo delas. Deixa eu te dizer algo polêmico. A maioria dos homens acha que apenas abraçar é suficiente, não é? Abraçar sem intenção é como falar sem pensar, é vazio. Ela sente imediatamente se você está ali apenas para cumprir um gesto social ou se você realmente quer estar presente. E atenção, aqui está o ponto controverso. Mulheres sentem mais a sua energia do que as suas palavras. Isso significa que mesmo que você diga coisas bonitas, se a sua intenção não for clara, o impacto do abraço será praticamente nulo. Então, como se transmite intenção? Primeiro, estabelecendo presença. Não é sobre ser físico ou controlar o abraço, é sobre estar totalmente presente no momento, concentrado nela. Isso cria uma tensão silenciosa e irresistível. Um homem que entende isso consegue fazer com que a mulher sinta que ele está completamente focado nela, que aquele instante é só dos dois, e isso desperta algo que nenhum elogio ou conversa longa consegue gerar: desejo genuíno. Segundo ponto polêmico, intensidade não significa força, significa energia. Você pode abraçar de forma suave, mas transmitir intensidade emocional. Um abraço cheio de intenção vai mostrar confiança, domínio emocional e segurança, qualidades que a maioria dos homens nem percebe que uma mulher valoriza. Curiosamente, homens fisicamente mais fortes, mas sem controle de energia emocional, perdem totalmente essa percepção de desejo. Terceiro ponto, o timing da intensidade importa. Abraços longos demais, sem propósito, podem criar desconforto, enquanto abraços curtos demais passam sensação de desinteresse. O segredo é dosar a intensidade conforme a reação dela, sentir o momento certo de aumentar ou diminuir a pressão emocional do toque. Essa habilidade é sutil, mas extremamente poderosa. Quarto ponto polêmico. Você também precisa alinhar seu olhar e postura à sua intenção. Um abraço sem intenção é lido pelo corpo dela como superficial.
Um abraço com intenção é lido como atração genuína. Mulheres registram sinais de presença, confiança e foco emocional sem perceber, e isso mexe com o desejo de forma inconsciente. Resumo direto: intensidade sem intenção é barulho sem significado. Intenção sem intensidade é sem impacto. O abraço perfeito combina energia emocional e propósito, criando um momento memorável que ela sente profundamente. Se você dominar isso, estará à frente de quase todos os homens, porque enquanto eles só encostam, você cria uma experiência que permanece na mente dela. Terceira postura masculina durante o abraço. Vamos ser francos. Quase nenhum homem percebe o poder que a sua postura tem no momento de abraçar uma mulher. Muitos acreditam que o abraço é só encostar, relaxar os ombros e pronto, errado. A postura masculina durante o abraço é uma linguagem silenciosa que fala diretamente ao desejo dela, mesmo que ela não perceba conscientemente. Pensa bem, quando você entra em um abraço, seu corpo comunica mais do que qualquer palavra. Ela sente se você está confiante ou inseguro, se você está confortável consigo mesmo ou apenas tentando impressionar. Essa percepção acontece em segundos, antes mesmo dela perceber o que está sentindo. A postura correta transmite segurança, controle e presença, tudo que ativa o interesse feminino de forma quase automática. Agora deixa eu ser polêmico. Muitos homens acham que postura é algo físico, só sobre manter o peito erguido ou os ombros alinhados. Não é só isso. A postura também é emocional. Ela precisa mostrar que você está confortável com quem você é, que você sabe o que quer e que esse momento do abraço é seu também. A mulher sente isso imediatamente. Um homem que não domina sua postura perde o efeito emocional que o abraço poderia ter. Outro ponto importante: a postura durante o abraço define a qualidade da conexão. Um abraço relaxado demais passa desinteresse, insegurança ou apatia, mesmo que você tenha boas intenções. Por outro lado, uma postura firme, mais natural, transmite energia masculina de forma sutil e eficaz. É como se o corpo falasse por você, dizendo que você é alguém que merece atenção e que ela pode se sentir segura ao seu lado. Aqui vem algo controverso. A postura masculina influencia não apenas o que ela sente no momento, mas também como ela vai se lembrar do abraço depois. Um abraço em que você está alinhado, confiante e presente deixa uma marca emocional que permanece. Um abraço sem postura, sem energia, é esquecido, e isso diminui a atração. Também vale destacar que a postura não é rígida. Ela deve ser natural, relaxada, mas controlada. Homens que exageram, tentando parecer dominantes ou fortes demais, acabam transmitindo o oposto: insegurança e desconexão. O segredo está em estar consciente do seu corpo, da sua posição e da energia que você transmite, sem precisar pensar demais. Resumindo de forma direta e polêmica, a postura masculina no abraço é silenciosa, mas poderosa. É a diferença entre um abraço que desperta desejo e um abraço que passa despercebido. Se você cuidar da sua postura, da sua presença e da energia que transmite, ela vai sentir algo que quase nenhum outro homem consegue gerar. E isso não depende do físico ou do tamanho do abraço. Depende de você estar realmente presente, confiante e consciente do que está transmitindo. No fundo, dominar a postura durante o abraço é dominar uma das formas mais sutis e eficazes de comunicação emocional com uma mulher. É algo que quase ninguém ensina, mas que faz uma diferença enorme na percepção dela sobre você. Quarto, o momento certo de soltar. Vamos ter uma conversa sincera. Muitos homens estragam totalmente a atração porque simplesmente não sabem o momento certo de soltar um abraço. Eles seguram por tempo demais, com medo de parecerem desinteressados, ou soltam rápido demais, como se abraçar fosse apenas um gesto mecânico. E aí, adivinha? A mulher sente falta de intenção, sente falta de energia, sente que algo está errado. Homens, acordem.
A atração não está só no abraço em si, mas na maneira e no tempo em que você se conecta e depois se afasta. Aqui está o ponto que a maioria não entende. A tensão emocional gerada no abraço é extremamente poderosa. Ela precisa sentir que aquele momento é único, que você está presente, mas também que você tem controle sobre o ritmo da conexão. Segurar demais destrói o efeito. Soltar rápido demais passa desinteresse. Esse é o grande erro que a maioria dos homens comete. E é justamente por isso que ela pode se sentir confusa em relação a você. Agora, um toque são inconscientes nesse momento final. Eles se afastam rapidamente, olham para outro lado, ou já começam a falar como se o abraço fosse apenas um item a ser riscado da lista. Isso é fatal. A mulher sente falta do seu controle emocional, da presença que você trouxe, e a atração esfumaça. Ela percebe que você não valoriza aquele instante e isso quebra o efeito que você tentou criar durante o abraço. O conselho aqui é direto. Faça com que o momento final seja tão consciente quanto o início. Mantenha a energia até o último segundo. Solte com naturalidade e um toque de cuidado e deixe que o efeito do abraço reverbere na mente dela. O detalhe final é muitas vezes um olhar prolongado, uma leve pausa ou apenas uma postura que demonstra confiança. Nada exagerado, nada forçado. É sutil, mas poderoso. Outro ponto polêmico: os homens que aprendem a cuidar desse detalhe final se tornam memoráveis. Eles se destacam sem precisar de palavras, porque a mulher associa aquele momento de presença e energia à sensação que ela quer sentir novamente. É praticamente uma memória emocional implantada sem esforço. E acredite, é aqui que você se diferencia de quase todos os outros homens que ela encontra. No fundo, o detalhe final é o que transforma um abraço comum em algo inesquecível e desejável. É o último toque silencioso que faz ela pensar em você depois que você se afastou. Homens, acordem. Não existe atração duradoura sem atenção a esses detalhes. A força do abraço não está apenas no físico, mas na intenção e na consciência que você aplica do início ao fim. Resumindo, o detalhe final é sutil, quase invisível, mas é o que separa homens inesquecíveis de homens esquecíveis. É a diferença entre ser mais um abraço ou ser aquele abraço que ela vai lembrar e desejar repetir. Se você dominar isso, vai perceber como cada gesto, cada olhar e cada movimento no final de um abraço aumenta o desejo e fortalece a conexão emocional. E esse é o tipo de conhecimento que ninguém ensina, mas que funciona de verdade. Agora, deixa eu ser direto com você. E isso pode chocar alguns. A verdade é que quase todos os homens estão completamente cegos sobre o que realmente desperta desejo em uma mulher. Eles acham que basta ser bonito, engraçado ou rico, mas a atração verdadeira se constrói em detalhes que eles ignoram. O toque, a postura, a intenção, o momento certo de soltar e aquele detalhe final que quase ninguém nota. E aqui está a parte polêmica. Homens que não entendem isso continuam perdendo oportunidades diariamente sem nem perceber o porquê. O que estou te mostrando hoje não é teoria barata, não é truque de rede social e nem algo que você aprende com amigos. É psicologia feminina aplicada de forma prática, algo que a maioria dos homens ignora. A diferença entre você ser inesquecível ou apenas mais um no grupo está exatamente nos 5 passos que discutimos. O primeiro toque, a intensidade e intenção, a postura, o momento de soltar e o detalhe final. Cada um desses elementos envia sinais que o cérebro dela interpreta antes mesmo de ela perceber. É quase como mágica, mas é pura ciência do comportamento humano. E aqui vai o ponto mais importante. Você pode mudar instantaneamente a forma como uma mulher sente atração por você, se realmente aplicar esses princípios. Não é sobre sorte, aparência ou status. É sobre consciência, energia e atenção aos detalhes. E se você não começar a aplicar agora, outros homens vão ocupar o espaço que poderia ser seu. É polêmico, mas é a realidade. Você está perdendo chances porque não entende a psicologia feminina em profundidade.
Quero te convidar a fazer algo agora. Comenta aqui nos comentários a sua experiência com abraços e conexão com mulheres. Me conta o que você já percebeu ou até o que ainda não entende. Eu vou ler cada comentário e quero me conectar com você. Quero entender de perto como você se sente nessas situações e juntos vamos analisar e aprender a melhorar. Essa não é uma conversa superficial, é um espaço para realmente entender como aplicar esses princípios de forma prática e eficaz. Lembre-se, o segredo não está em parecer, está em sentir, transmitir e observar. O abraço pode ser a arma silenciosa que transforma a crítica o mais necessário. Homens, vocês precisam parar de pensar que abraçar é apenas físico. Abraço é comunicação, é transmissão silenciosa de energia, de segurança, de desejo. E o momento de soltar é tão importante quanto o abraço em si. Muitos acham que quanto mais tempo ficarem agarrados, mais ela vai sentir algo errado. Ela sente muito mais quando você cria um equilíbrio entre presença e ausência. Um momento de quase perder que ativa o desejo dela sem que você diga uma palavra. O conselho aqui é simples, mas poucos aplicam. Sinta a reação dela. Um abraço não é uma fórmula fixa, é dinâmica. Observe o corpo dela, o ritmo da respiração, como ela se aproxima ou relaxa. Soltar no momento certo não significa ser apressado, mas sim inteligente. Significa criar um espaço emocional que deixa ela querendo mais, pensando no seu abraço mesmo depois que você se afasta. Outro ponto polêmico. Muitos homens subestimam o poder do silêncio no abraço. Soltar com naturalidade, sem pressa e sem parecer ansioso mostra que você está no controle da situação. Isso não é arrogância, é consciência do impacto que você causa. Homens, parem de pensar que precisam prolongar tudo para impressionar. Impressionar é sobre qualidade, não quantidade. Resumindo de forma clara, dominar o momento de soltar é dominar uma das chaves mais sutis do desejo. É perceber que o abraço é um ciclo, não um instante único. Segurar demais sufoca, soltar rápido demais afasta. O segredo está em conectar-se profundamente e depois se afastar no ponto certo, deixando uma marca emocional que ela vai lembrar. Então, meu conselho final para vocês, acordem para isso. O abraço não termina quando você solta. O efeito continua no pensamento dela, na memória dela, na sensação que você deixou. Se você aprender a controlar o momento de soltar, vai perceber como a atração feminina muda, como o desejo aumenta, e como você passa a se destacar sem precisar dizer uma palavra sequer. É simples, é silencioso, mas funciona. Quinto, o detalhe final que quase ninguém nota. Vamos ser sinceros. A grande maioria dos homens acha que o abraço termina no momento em que solta. Eles se enganam. O verdadeiro poder do abraço está nos detalhes sutis que ficam depois que você se afasta. É aí que a memória emocional dela se forma. É aí que o desejo é reforçado e a conexão que você criou se torna inesquecível. E adivinha, quase nenhum homem percebe isso. O detalhe final não é físico, não é força, não é duração, não é sequer intensidade do abraço. É a forma como você fecha o ciclo do abraço. É a energia residual que você deixa, o olhar, a postura ao se afastar, a naturalidade com que encerra o momento. Mulheres registram cada nuance, mesmo que não consigam explicar. Elas sentem quando algo foi feito com presença e intenção e quando foi apenas automático. Homens, parem de subestimar esses pequenos gestos. Eles definem se ela vai sentir algo mais profundo por você ou se vai esquecer do abraço em segundos. Aqui vai uma crítica necessária. Muitos homens